Pastelaria. Vá conferir as promoções de Salete Variedades no centro da cidade de Pilar, em frente à Praça do Senhor dos Ares. Salete Oi, som, teste, oi. Oi, teste, oi, som, oi. Oi, som, teste, oi. Fica aqui, mamãe. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Jesus Cristo, após a sua ressurreição, Ele deu uma ordem dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele disse: quem crê e for batizado será salvo, porém os que não crerem vão ser condenados. A Bíblia fala de condenação eterna e também fala de salvação eterna. Há dois caminhos, céu e inferno. Inferno para aqueles que andam em desobediência para com Deus, e céu para aqueles que andam em obediência, para aqueles que creem no Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus. Por isso que Deus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, avisar, para que você naquele grande dia você não vai ter desculpa de dizer: eu não ouvi. Você ouviu. E pode ter certeza que eu vou pregar aqui, possa ser que eu saia preso daqui, porque já estou diante de algo aqui, que eu vou estar pregando, e que tem essa questão, tolerância religiosa, para você, para mim não, porque o Evangelho fala sobre imagem e escultura, e a gente tem que pregar o verdadeiro Evangelho, não tem isso. Tem que ser covarde, não. Os covardes estão dentro do templo, pastores e padres, pregando mentira para você. Então a gente tem que pregar o verdadeiro Evangelho. Se está escrito, a gente tem que pregar, não tem que temer não. Justiça, lei criada por homens, o políticos idólatras, políticos idólatras que criam leis, para que você não tenha que pregar o Evangelho. Porque se a Bíblia fala sobre idolatria, a gente tem que pregar, porque isso aqui é aviso para você, Eu estava pregando, eu prego muito em João Pessoa, sou do lado de João Pessoa, vim aqui pregar, já passei uma vez aqui já, evangelizando, nesse tempo eu estava panfletando, evangelizando, E eu estava pregando lá na praia de Tambaú, eu não sei se vocês já foram para lá, praia de Tambaú, divisa de Tambaú com Cabo Branco, onde tem um letreiro, bem-vindo João Pessoa, Eu estava pregando dia 8 de dezembro, sobre a idolatria da Iemanjá, eu estava lá sozinho, sozinho entre aspas, eu estou dizendo assim porque não tinha ninguém pregando comigo, mas o Senhor estava ali,
Né? Comecei a pregar sobre a idolatria da Iemanjá. Os pessoal rangeram os dentes, os idólatras, os macumbeiros, os feiticeiros. E eu vou estar pregando sobre isso aqui também. Né? Se arrepende enquanto dá tempo, porque Jesus está vindo. E se você morrer sem a salvação, adorando imagens de escultura e na feitiçaria, desce direto para o inferno. Né? Eu tenho que pregar a verdade para você. Presta aqui atenção que fala aqui João 3. Né? Aqui, João 3. João 3 aqui a partir do versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê no Filho de Deus, você é salvo. Porém, se você não crê, você é condenado. Aí você me diz: não, irmão, mas eu creio em Jesus Cristo. Sim, mas você obedece? Você obedece o que está escrito aqui? Não é crer de boca, não. Não é só ouvir, não. É obediência. Tem que ouvir e obedecer. Se arrepender, descer as águas, né? Sepultar a velha criatura para ser uma nova criatura. Não é crer de boca, não. Aí se tu diz: eu creio, mas está o quê? Na macumba. Você não crê, não. Você está servindo ao diabo. Se você diz: eu creio, mas está servindo a idolatria e imagem de escultura, não. Você está servindo ao diabo. Oséias 4:12. Né? Eu vou falar sobre isso. Se você diz: eu creio, está no adultério, não. Você está no pecado. Né? Não tem herança no reino de Deus. Os adúlteros não têm herança no reino de Deus. Os imorais, os homossexuais. Né? Porque Deus criou homem e mulher. Deus não criou mulher e homossexual. Aonde? Deus criou homem e mulher. Homem casar com mulher. Né? Não é mulher casar com mulher e homem com homem. Não, está escrito isso aí. Né? Os homossexuais também não têm herança no reino de Deus. Vão ser condenados. 1 Timóteo, capítulo 1. Né? Tem que pregar a verdade. Lá vai, continuando aqui. Se arrepende quando dá tempo. Ó. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por intermédio dele, de quem? Do Filho de Deus. Porque é você crendo nele que você vai ser salvo. Continuando. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pode ter certeza, quando eu começo a pregar sobre o pecado, os pessoal começam a murmurar, os pessoal começam a xingar. Né? Assim foi na idolatria da Iemanjá, do mesmo jeito, tudo gritando lá, e eu nem aí, continuei pregando do mesmo jeito. Né? Até o ponto que eles começaram a filmar, foram os policiais chegaram armados e disseram: desliga, porque senão a gente vai te levar. Eu disse: eu já encerrei. Eles ouviram: se eles não se arrepender, vão ser lançados no inferno, porque os feiticeiros, capítulo 21 de Apocalipse, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Né? Leia lá. Aí os policiais pegou: mal, você já encerrou? Eu disse: já, estou indo embora. Pronto. Né? Encerrei. E eles continuaram lá, fazendo macumba. Né? Para destruir família, os macumbeiros fazem isso. Aí fala: todas as religiões levam a Deus. Não. A religião, para você que não sabe, é a maior fonte de lucro. É controlado, sabe por quê? Pela maçonaria. A maçonaria, ela pratica o ocultismo. Ela é uma sociedade secreta. Ela pratica todo tipo de abominação. Políticos servindo a maçonaria, porque o diabo está lá dentro, Cadu. Né? Símbolos maçônicos dentro das câmaras dos deputados. Né? Das câmaras dos vereadores. A Assembleia Legislativa lá de João Pessoa estava pregando lá de frente, ficaram tudo filmando. Eles não criam lei? Eles não gostam de prender? Pronto, me prende. Né? Tu acha que eu vou temer a homens? Não, a gente tem que temer a Deus. Porque Jesus Cristo disse: ó, antes de tudo, temer a mim, porque eu posso pegar tanta alma e o inferno e o corpo e lançar no inferno. Os homens só matam o corpo, somente, mas a alma é salva. Né? Isso aqui é o corpo, só vai matar isso aqui, mas a alma vai ser salva. Não tem que temer a homem, não. Não tem que ser igual esses pastores pilantras que estão aí entrando na política para pregar mentira para você, por ganância, né? Porque quando ele entra na política, o dinheiro ali é grande, né? Ali eles ganham dinheiro.
Né? Você acha que eles estão fazendo alguma coisa por tudo? Tá não. Está a serviço da maçonaria, porque a maçonaria ela controla tanto o sistema político como o sistema religioso. Está ali atrás, a Babilônia ali, ó, catolicismo romano. Vou estar falando sobre isso aqui também. Pode se preparar. Né? Continuando aqui, ó. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas gostam de servir mais o diabo do que a Deus. Essa é a verdade. Né? Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Amém, meu irmão? Né? Quem vai servir a Cristo, quem conhece o Evangelho, vai se alegrar. Né? Vai ver que o que está falando aqui é verdade. Né? Mas infelizmente aqueles que estão servindo ao diabo vão achar ruim. Né? Vão achar ruim, está na bebida, está na droga, está na maconha, está no cigarro. Vou passar essa lista aqui. E eu vou falar sobre dois homens que teve dois destinos diferentes. Um foi para o inferno e o outro foi levado pelos anjos. Você não vai ver pastor nem pai pregando isso não, viu? Eles têm que pregar mentira para arrancar dinheiro seu. Né? Porque são tudo pilantra. Religião é controlada, como eu falei, pela maçonaria, maior fonte de lucro. Tudo é dinheiro, tudo é por ganância, é dízimo, oferta, tudo para arrancar dinheiro seu. Né? Religião é isso, está a serviço do diabo, controlando, e vai ser julgado cada um segundo as suas obras, não está pregando mentira para o povo. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras sejam realizadas em Deus. Né? Quem conhece o Evangelho, quem conhece a verdade, se alegra. Sabe que isso aqui que eu estou falando é verdade. Porém, aqueles que estão na prática do mal, servindo ao diabo, não vai se alegrar não, vou ranger os dentes, vai começar a murmurar, chamar palavrão e eu não estou nem aí, vou pregar a verdade para você. Porque naquele grande dia você não vai ter desculpa de dizer eu não ouvi. Aí Deus vai mostrar lá que você ouviu. Sabe o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Capítulo 25 de Mateus. Agora eu vou falar sobre esses dois homens. Lucas 16, a partir do versículo 19, que fala sobre Lázaro e Henrique. Né? Sobre Lázaro e Henrique. Preste atenção no que está escrito aqui. Capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19. Isso aqui que eu vou falar para você. Pastor, eu não prego isso aqui não, porque ele tem medo, sabe de quê? Do Ministério Público. Temendo o quê? Ser preso. E fora que ele teme a liderança dele, que serve a maçonaria, como eu falei. Né? Tem medo de ser preso, tem medo de polícia, tem medo de Ministério Público e político. Aqui não tem medo não, viu? Tem medo de ser preso não. Jesus Cristo disse, no capítulo 13 de Apocalipse, ele disse, alguns de vocês vão ser presos, outros vão ser mortos. Mas ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim. Né? Se for para ir para a prisão, vai. Né? Não tem isso não, tem que pregar a verdade. Aqui, 16 de Lucas, a partir do versículo 19, que diz assim, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se despendia todos os dias de sua vida, de forma regalada. Esse homem rico aqui, ele queria viver mundanamente, ele só vivia para o mundo. Né, irmão? Vivia para o mundo. Né? Ele vivia regaladamente. Como assim para o mundo? Na idolatria, na macumba, provavelmente um político. Né? Jesus ele vai lá, isso aqui é verdade, isso aqui aconteceu. Muitos pastores falam que isso aqui é parábola, assim como os padres, mas isso aqui não é parábola não, isso aqui aconteceu porque tem nome. Fala de Abraão, né? Fala do inferno, fala do céu, de salvação. Mas também fala de Lázaro, que teve o nome escrito no livro da vida e foi salvo. Continuando aqui, você vai entender. E esse homem vivia de uma vida de forma regalada, queria viver mundanamente. Né? Você vai ver o que aconteceu com ele. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico.
Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse cair da mesa do rico, até os que vinham e lambia as suas chagas. Né? Esse Lázaro aqui era um homem que vivia para Cristo, porque Jesus Cristo disse: quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem vai seguir a Cristo vai padecer sofrimento, perseguição, mas vai ficar firme até o fim. Não tem que temer a homem não, né? Continuando aqui, e assim chegou o dia, pronto, morreu os dois. Você vai ver qual é o destino dos dois aqui. Esse homem vivia uma vida de forma regalada, o rico. Lázaro vivia para Cristo, era temente a Deus, mas você vai ver o que aconteceu com os dois, o destino. Aqui, e assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico, o pobre aqui, Lázaro, ele morreu, foi levado para junto de Abraão. Quem morre aqui com Cristo vai para o seio de Abraão, né? Agora presta atenção no rico. Todo formigueiro, bolo de chocolate, bolo de ameixa, com cebola preta e um melhor, sabor de entrega, perigo, cidade. E os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. O homem rico morreu, só foi sepultado, somente. Tinha posição. Somente quem vai morrer aqui sem Cristo vai para o inferno e não vai ter nome lá não. Tipo João, Pedro, não. Vai ter posição, né? Só vai ter apenas a posição. Vai ter, por exemplo, eu vou falar, vai ser empresário, vai ser juiz, vai ser pregador. Tem muitos pregadores que vai descer ao inferno porque está servindo ao diabo, né? Como esses tempos aí. E padre também do mesmo jeito, né? Aí vem juiz e daí por diante, né? Se não teme a Deus, infelizmente, vai descer ao inferno. Vai ter só a posição lá, somente. Aqui, e o rico só foi apenas sepultado. Aqui onde é que o rico estava, mas no Hades, ou seja, no inferno, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro, ao seu lado, né? Ou seja, estava no lugar de tormento, e ele olhou para cima e viu lá Abraão e Lázaro, que estavam de frente à casa dele, querendo uma migalha, né? Tinha feridas, você via Cristo aqui. Né? E o rico não estava nem aí, porque o rico só quer saber aí de si, né? Não está nem aí para o próximo. Por isso, né? Desceu ao inferno, que viveu uma vida de forma regalada, pronto. Mas no Hades, onde estava em tormento, olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou, olha aqui o que o rico falou. Então ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a esta chama. Pronto, ele estava lá no inferno e viveu uma vida de forma regalada, né? Que viveu uma vida de forma regalada, pronto, né? Não quis viver uma vida com Cristo, não quis padecer, não quis pregar mentira, né? Como esses pastores aí políticos que estão lá dentro servindo a maçonaria, como eu falei. Catolicismo romano, igreja evangélica, está a serviço da maçonaria, né? Um ancião falou aí da maçonaria, ele disse: a gente tem que estar controlando a religião e a política. Símbolos maçônicos tem lá dentro da política, pode ir lá, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, dos vereadores, vai lá dentro para você ver, né? Político maçom. E outra, e em cada cidade ainda coloca uma imagem de escultura, um demônio. Aí depois fala: a nossa terra serve ao Senhor. Não, se você coloca uma imagem de escultura, né, em uma determinada cidade, não, aquela cidade está servindo ao diabo. Mas tem pessoas ali que servem a Deus, porém, infelizmente o político está a serviço do diabo. Continuando aqui. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresca a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a esta chama. Estava lá, vai passar a eternidade lá, queimando no inferno. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aí você vê esses pastores aí pilando, quando eu estou pregando lá na praia, eles arranjam os dentes. Assim como os padres também. Ele disse: não pregue isso não.
Né? Você está defamando a gente, eu digo, não, eu estou desmascarando vocês, porque vocês estão roubando o povo lá dentro. Né? Vocês estão fazendo isso por ganância. 2 Pedro capítulo 2 fala, ó, no final dos tempos vão surgir muitos falsos profetas, que por conta da ganância vão fazer das pessoas negócio e vão introduzir heresia de perdição lá dentro. Introduzindo heresia de perdição. Tudo que ele fala lá dentro dizendo, ó, faz o voto, né? Traz o dinheiro, ó, paga o dízimo. Você sabe o que é dízimo? Dízimo era alimento e era levado para um único canto, Jerusalém, para aquele templo lá que foi construído por Salomão, né? Aí ele fica fazendo isso aí, não, aquilo era para a antiga aliança e outra, era levado ali para os sacerdotes, os levitas, né? Os órfãos e as viúvas. Já no Novo Testamento você não vai ver Jesus em nenhum momento pedindo dízimo, e nem os discípulos, e nem os apóstolos. Você vê, leia lá o Novo Testamento e me vem aqui, se tem um padre aqui, idólatra, e tem um pastor, vem aqui e me mostra, né? Você está enganando, está fazendo isso tudo por ganância, já está escrito lá. Por isso que em Timóteo capítulo 4, no versículo 1 ao 2, diz mesmo assim, ó, assim diz o Espírito, que no final dos tempos as pessoas vão ser apostatadas da fé, dando ouvido a doutrinas de demônio. Ouvido a doutrina, ou seja, essas daí são doutrinas de demônio, que está a serviço, como eu falei, da maçonaria. São maçons. Possa ser que eu passe um áudio aqui, que eu tenho aqui no meu celular, para vocês da maçonaria, para você ver o que é religião e política. Né? É um vídeo aí mais ou menos de, acho que 2 minutos mais ou menos. Eu vou passar aqui. Quero ver o político mandar me prender, ô padre, né? Não, eu vou chamar a polícia, chama, não tenho medo não, viu? Chamaram na idolatria da Iemanjá, chegaram lá. Eu digo, eu parei, não estou parando, está mandando eu embora, pronto. Agora saiu de uma coisa, eles ouviram, se eles não se arrepender, vai ser lançado no inferno, como fala em Apocalipse 21. Né, irmão? Tem que temer não, tem que pregar a verdade. Continuando aqui, ó. Aqui, ele estava sofrendo muito, ele nem chama. No entanto, Abraão lhe replicou: filho, que recorda que recebeste todos os teus bens durante tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Aí o padre diz: ó, teve um parente seu que morreu, está lá no inferno, né? Ó, existe o purgatório, né? Aí você pega, dá dinheiro para o padre, pega assim uma vela mais ou menos do tamanho desse poste aqui, e pega aquele terçozinho lá e começa a rezar, sem reza. Você acha que o parente seu vai sair do inferno? Se ele quis viver uma vida de forma regalada aqui, tu acha que Deus perdoou ele? Não, porque em Hebreus 9:27 fala que está determinado o homem morrer uma só vez, e após isso o juízo, o céu ou o inferno, não tem outro. Né? Aí o padre diz: não, reza que um familiar seu vai sair do inferno. Não vai não, quem está condenado está condenado, quem está salvo está salvo. Não quis ser salvo aqui, não quis viver uma vida de forma regalada, na cachaça, no adultério, na prostituição, na imoralidade sexual, na idolatria, na feitiçaria. Não quis viver na imundícia aqui, na fornicação, na imundícia, no carnaval, né? Não quis viver, aí tu quer ser salvo. Não, vai ser condenado, porque quem está salvo, quem está condenado, está condenado. Não tem mais salvação, salvação é enquanto está em vida. Continuando aqui, aí o padre não reza que vai sair. Não vai sair não, não existe purgatório. O padre está mentindo para você, viu, para arrancar dinheiro seu, porque o padre, ele quer dinheiro, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque cai essa ideologia, de acordo com o que está aqui, ó, no Evangelho. Presta atenção no que aqui fala aqui, ó. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passe de lá para o nosso lado. Ou seja, quem está no inferno não pode subir para o céu, nem quem está no céu, né, pode descer para o inferno, não, porque quem está salvo, como eu falei, está com o nome escrito no livro da vida. Vai viver eternamente com Cristo. Não passou da morte para a vida. Porém, quem está vivendo aqui de forma desobediente com Deus, infelizmente está condenado à morte. Morte eterna, não é essa morte aqui não. Isso aqui, né, você morreu aqui, seu corpo vai para, né, vai para a terra e seu espírito volta para Deus, como fala lá em Eclesiastes. Porém, a sua alma, para onde é que vai? Né? Continuando aqui. Está vendo? Foi colocado um grande abismo. Quem está no inferno não pode subir para o céu, nem quem está no céu descer para o inferno. Aí ele falou aqui, ó. Diante disso, ele continuou suplicando o rico: pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham
para esse terrível lugar de sofrimento. Ou seja, ele lembrou que tinha 5 irmãos. Ó, vai lá, avisa meus irmãos que estão lá, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Pede para Lázaro ir lá, ressuscitar aí. Lázaro negou. Olha aqui o que Lázaro falou. Olha aqui, ó. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, né? Tem os evangelistas, tem os discípulos de Cristo, né? Aí você não quer dar ouvido? Se você não quer ser salvo, aí naquele grande dia tu vai escutar, porque tu vai estar diante de Deus para ser julgado. Eu vou lhe passar lá, capítulo 20 de Apocalipse, eu vou chegar lá, né? Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, né? Tem Moisés e os profetas. Aí a gente vê esses pessoal que estão dentro do catolicismo romano, nas igrejas evangélicas, não tem coragem de dizer: ó, se arrepende, deixa a idolatria, deixa a macumba, senão tu vai para o inferno, né? Abandona isso aí. Os líderes lá servindo a maçonaria: ó, para de servir a maçonaria, né? Não vamos construir templo não vamos construir templo maçônico não, vamos pregar o evangelho para essas pessoas se arrepender. Jesus Cristo, ele veio para pregar o arrependimento, né? Capítulo 4 de Mateus, ele disse, ele não disse: ó, cheguei, né? Vou lhe dar carro, vou lhe dar isso e aquilo, não. Ele disse: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Ele mandou pregar o arrependimento, ele mandou pregar que tu vai ter vitória, que tu vai ter o melhor, que Deus mandou te dizer isso. Não, isso é palavra de falso profeta, filho do diabo, né? Está a serviço da maçonaria, como eu falei. Aqui, ó. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Se vir um morto aqui pregar para tu, a primeira coisa que tu faz é correr, né? Tu acha que tu vai ficar ouvindo um morto pregando um morto? Não, isso aqui foi dado para vivos, para pessoas, né? Que entregaram a vida para Cristo, porque no capítulo 28 de Mateus, Jesus Cristo disse: ó, ide e fazer discípulos. Ele não mandou ir e fazer pastor, padre, não, porque esses caras estão, amém, irmão? Estão a serviço do diabo, rapaz, como eu falei, né? Política e maçonaria andam junto, ó, e religião também, do mesmo jeito, né? Continuando. Olha, ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dos mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Ele queria que um morto fosse lá pregar para ele. Não é morto, isso aqui é dado para as pessoas, é para discípulo, profeta pregar o evangelho, não é para morto não. Se o morto chegar aqui, tu corre, né? Continuando aqui. Mas ele insistiu: não, perdão, já no versículo 31, Abraão concluiu e afirmou: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se não houve aos vivos, como é que vai escutar morto? Né? Estou aqui pregando para tu, né? Por isso que Jesus Cristo disse: quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então você tem que dar ouvido, porque isso aqui é salvação para tu, é aviso para mim e tu, é só para você não, é para mim também, né? Então se arrepende quando é tempo. Agora Apocalipse 20, olha o que aqui fala aqui em Apocalipse 20. Você está preparado para estar diante do trono para responder segundo as suas obras? O livro vai ser aberto, viu? Tudo que você está fazendo aqui está sendo escrito lá em cima. Se prepare. Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 18. Perdão, a partir do versículo 11. Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11. Continuando aqui, Apocalipse 20, a partir do versículo 11, que diz assim: ó, em seguida, observei um grande trono branco, né? E o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, ou seja, desde os poderosos de cima, aqueles, os políticos, os reis, até o mais pobre, vai estar diante de Deus para responder segundo as suas obras. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Que livros são esses? Vou chegar
E alguns livros foram abertos. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam escritas, que estavam registrados nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Que obras realizadas são essas? Obra da carne, vou chegar lá, Gálatas capítulo 5, vou chegar lá. Obra da carne. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Vão sair do inferno, como fala lá em João 5. Fala que vão ressuscitar, um para a vida eterna e o outro para a morte eterna. Todos vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem vão ressuscitar para a vida eterna. E os que tiverem feito mal para a morte eterna vão ser lançados no inferno. Né? Continuando aqui. Por isso que o Hades vai entregar os mortos. Vão ressuscitar naquele grande dia. Né? Continuando. E o Hades entregou os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Feito com o quê? Com o corpo. Tudo que você está fazendo com o templo de Deus. Não é templo aquilo ali não. Que aquilo ali é Babilônia. É maçonaria ali dentro. Né? Catolicismo romano é isso. Né? Igrejas evangélicas do mesmo jeito também. A serviço do diabo. Né? É todo. A igreja evangélica no geral que eu estou falando. Né? Para serviço tudo é em prol de dinheiro, tudo é ganância. E você entra lá dentro e fica, né, submisso a esse sistema podre. Né? No geral, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, a igreja dos mortos, testemunho de Jeová, é tudo a serviço do diabo. Catolicismo romano, no geral, religião a serviço da maçonaria. Né? Continuando aqui. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito, feito com o corpo. Aqueles, como eu falei, ressuscitaram para a morte eterna. Né? Os que ressuscitaram para a morte eterna, olha para onde é que eles foram. Então a morte e o Hades, o inferno, foram atirados do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Né? Os que não estavam escritos o nome escrito no livro da vida. Olha aqui, ó, mais embaixo que fala. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Você está preparado? Né? Você vai ser julgado segundo as suas obras. Se você está servindo a maçonaria, como eu falei, idolatria, feitiçaria, está na bebida, no cigarro, destruindo o templo de Deus, porque lá em 1 Coríntios capítulo 3 fala que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Aí Deus diz assim, ó: se portanto tu destruir o templo, que é santuário de Deus, então eu irei destruir. Por isso que você vê muita gente que está servindo a imagem de escultura, cheia de doença. Por quê? Porque lá em Salmo 16 fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Imagem de escultura é isso. Vai levar para o inferno. Capítulo 21 de Apocalipse, lê lá. Né? Capítulo 21 de Apocalipse. E outra, os livros foram abertos. Que livros são esses? Os livros das obras, que cada um vai ser julgado. Capítulo 5, né, de Gálatas, a partir do versículo 19. Lembre disso, os livros foram abertos e cada um vai ser julgado segundo as suas obras realizadas. Que obras são essas? Capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19. Olha o que diz aqui, está preparado? Agora vem a lista. Agora vem a lista. Se prepara. Né? Muita gente aqui vai murmurar, eu não estou nem aí, vou pregar para você do mesmo jeito, não tem que ser covarde não, lá vai. Capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19. Continuando aqui, ó. 5 de Gálatas, a partir do versículo 19, diz assim: olha, as obras da carne são manifestas, se prepara, agora vem as obras da carne, é isso aqui que cada um vai ser julgado, né? Porque não vai ter o nome escrito no livro da vida, vai ter o nome escrito nas obras, e por isso vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Lá vai. Capítulo 5 de Gálatas, repetindo de novo, até você ir lá e consultar, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, né? As pessoas vivem aí à vontade, aí, fazem sexo à vontade, fora do casamento. Se prepara que eu vou acrescentar isso aqui, viu? Continuando. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, né?
Igual aquele rico que viveu uma vida de forma regalada, pronto. No que viver, pronto, está no inferno queimando, vai ficar o resto da eternidade lá queimando no inferno. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Você que idolatra mais de escultura, né? É abominação diante de Deus. Os ensinamentos dela é mentira. Aparecida, João, como é? João, São João, tá chegando aí, né? Outra abominação. Aí lá vem Maria está morta, rapaz. Maria não morreu por tudo, quem morreu foi Jesus. Né? Maria está morta, que é uma abominação. Imagem de escultura é a adoração que você se posta depois de imagem de escultura, presta atenção, você se posta diante do diabo. Oséias 4:12. E lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, fala que quem presta culto a ídolos não presta culto a Deus, mas a demônios. Capítulo 10 de 1 Coríntios, leia lá. Né? Não é tolerância religiosa. Para você, político, maçom, político, idólatra, que coloca essa lei aí para você não pregar o evangelho. Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 18, fala que imagem de escultura é mentira. Né? É algo insignificante, algo imundo, para nada serve, a não ser para ser quebrado, somente. Porque na minha casa tinha uma imagem de escultura, minha mãe adorava, era cheia de doença. Eu peguei a imagem de escultura depois que ela morreu, quebrei todinho. Eu disse, a partir de hoje a minha casa só vai servir ao Senhor. Pronto, estou aqui, pregando o evangelho de cidade em cidade. Agora se tu quer servir ao diabo, continua. Apocalipse 21, vai ser lançado no inferno. Continuando aqui. Continuando. Feitiçaria. Os feiticeiros não têm herança no reino de Deus. Né? Apocalipse também 21 fala que os feiticeiros vão ser lançados no lado de fogo e enxofre. Você que está na macumba, você que está fazendo aí trabalho eu vou destruir casamento, vou destruir comércio de fulano, vou matar fulano. Né? Isso aí fala, toda religião leva a Deus, mas a religião vai levar para o inferno. Religião é a maior fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, leia lá. Né? Tudo fonte de lucro, vem desde Roma. O catolicismo romano ali atrás, vem desde Roma. Daqui a pouco veio as igrejas protestantes, começou o quê? Lucrar. Esses caras gostam de pacote de viagem. Eu prego muito lá na praia. Os caras lá nas mansões, lá de vez em quando vem conversar comigo, rangendo os dentes. Eu digo, prega a verdade, rapaz, deixa de ser covarde, deixa de ser filho do diabo. Eu estava pregando sobre a idolatria e se levantou um pastor lá, dizendo, não, você está errado pregando desse jeito aí. Eu digo, olha, pastor macumbeiro. É por isso que você não prega a verdade. Muitos deles lá estão mentindo, né? É dinheiro, tudo é ganância. Né? Continuando aqui. Feitiçaria, é isso. Né? Chegaram os policiais lá pedir para me desligar. Eu respeito eles. Por quê? Porque os idólatras que vão lá perturbar ele. Mas eles ouvem o evangelho. Eles não chegam lá para falar nada não. Porque eles sabem que está escrito aqui. Valeu o evangelho para você ver o que é imagem de escultura. É abominação. Né? Quem serve imagem de escultura está servindo ao diabo, como eu falei. E feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissessões, facções, briga de facções aí, né? É droga pra lá, traficante indo, vou destruir fulano de tal, aí lá vem droga. Né? Você que é traficante, preste atenção aqui. Eu vou estar indo embora daqui a pouco. Se quiser me perseguir, pode perseguir. Vai matar só o corpo, viu? A alma vai ser salva. Eu estou falando isso para o teu bem, para tu se arrepender. Porque se tu não se arrepender, tu vai ser lançado no inferno. Você que está na droga também, abandona isso. Isso é lixo. Né? Isso é lixo. Isso está destruindo você, rapaz. Né? Abandona isso. Facções religiosas também. Facções religiosas. Né? Igreja do Evangelho, tudo é facções. É lavagem de dinheiro ali dentro. Né? Como eu falei, igreja do Evangelho. Do mesmo jeito. Né? Tudo pedindo dinheiro. Os caras lá colocam pessoas lá como laranja para levantar a empresa. Tá achando que esses caras são o quê? Pastor não, são empresários. Né? Pastor hoje virou negócio. Né? Maior fonte de lucro. Né? Testemunho de Jeová com aqueles folhetinhos lá, dizendo, tá aqui um folhetinho, manda ele pregar isso aqui para tu, se tu não se arrepender, tu vai para o inferno, quero ver ele pregar, e não prega. Por quê? Né? Eles têm medo. Eles têm medo da polícia, têm medo do Ministério Público, de ser preso, de juiz, de político, não. Porque antes vale obedecer a Deus do que aos homens. A gente não deve obedecer, eu respeito sim a lei. Você que rouba aqui, se prepare. Os policiais estão aí para prender você mesmo. Mas eu estou aqui para pregar o evangelho para você se arrepender. Né? Porque está escrito aqui. Pede para alguém vir aqui, um político aqui, ei, não, você está ferindo a Constituição, vem aqui, seu político, filho do diabo, vem cá. Aí eu pego e mostro ele lá aqui, tá falando aqui, das imagens de escultura, vem cá. Né? Tem esse negócio, não tem que temer homens não, rapaz. Tá a serviço do diabo essas religiões aí.
Continuando aqui, ó. Inveja, embriaguez. Olha lá, o rico estava querendo uma gotinha de água. Se não tinha água, vai ter cachaça. Não vai ter. Abandona a cachaça também. Isso? Abandona. Porque o inferno é só o fogo que nunca se apaga, bicho que nunca morre, choro e ranger de dentro. Né? Só lamento, por toda a eternidade. Não tem salvação mais. Orgias, né? Sexo à vontade aí. Carnaval chegou aí, né? O pessoal fazendo sexo à vontade aí. E o pior de tudo, que os pais estão levando os filhos para essa imundícia aí. Aí os filhos crescem, começam a ir depois beber cachaça, fumar maconha e morre. Vai para o inferno, aí os pais, não é não, senhor? Os pais depois ficam reclamando, onde foi que eu errei? Errou porque tem errado teu filho lá, para servir para aquela imundícia lá do carnaval. Os pais levando os filhos para beber cachaça, né? Levando o filho, depois o filho vai para lá e começa uma briga, tal, leva facada, tiro, isso e aquilo, e aí, desce para o inferno, daqui a pouco os pais ficam dizendo, e aí, onde eu errei? Errou, porque ele errado teu filho para essa imundícia. Né? Ensina o caminho que teu filho deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dela. Né? Basta você ler provérbio. Né? Os pais estão ensinando o filho a servir ao diabo. E para essas imundícias dessas festas aí. Orgias e tudo quanto se pareça com essa perversidade, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Pronto, quem pratica isso aqui não vai herdar o reino de Deus, né? Vai ser condenado, lançado no inferno. Quem pratica tudo isso aqui que eu falei agora, né? Agora eu vou lá para 1 Coríntios, capítulo 6, tem mais lista, lá vai. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Olha o que aqui fala. Olha aqui o que aqui fala. Ó. 6 a partir do versículo 9, 1 Coríntios. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar. Nem os imorais, idólatras de novo, nem os idólatras, nem os adúlteros. Quem são os adúlteros? Ó, pastores e padres estão casando um bando de adúlteros. Oxe, irmão, o que é adultério? Não. Você quer saber o que é adultério? Eu vou falar de acordo com o que está escrito aqui. Né? O que está escrito, não é o que esses pastores e padres estão pregando aí, não. Estão casando um bocado de adúltero. Presta atenção o que é adultério. Nem os adúlteros. Lucas 16, 18, fala que se um homem se separar, vá anotando aí, se quiser anotar aí, pode anotar. Lucas 16, 18, diz assim, ó, se um homem se separar da sua esposa e casar com outra, comete adultério. Da mesma forma, se um homem casar com uma repudiada, que a repudiada é deixada pelo marido, não, mas recebeu carta de divórcio, que a carta de divórcio não vale de nada, né? Não vale de nada. Não vale de nada aquela carta, você está no adultério do mesmo jeito. Se casar com uma repudiada, comete adultério. Né? Lá em Romanos, capítulo 7, do 1 ao 3, diz mesmo assim, ó. Pela lei, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Lei de quem? Lei de homens? Não, porque não vale de nada essa lei do divórcio aí. Né? Eu vou lhe dizer por quê. Romanos, capítulo 7, do 1 ao 3. Pela lei, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei. Pode casar de novo. Né? Pode casar, há viuvez, tanto homem como mulher. Porém, olha aqui no versículo 3 que aqui diz. Eu não estou lendo aqui não, mas eu tenho decorado, pode ir aí. Romanos 7, do 1 ao 3. Porém, se ela casar com outro homem, enquanto o marido vive, será chamada adúltera. Né? Capítulo 10 de Marcos, agora eu vou lá para o capítulo 10 de Marcos. Capítulo 10 de Marcos, os fariseus foram interrogar Jesus acerca disso. Os fariseus chegou para Jesus e disse, ó mestre, foi dito que no passado, desse carta de divórcio, mandasse a mulher pegar o beco, né? Ir embora. Pegar o beco é mandar embora. Mandar essa mulher ir embora. Sabe o que foi que Jesus Cristo falou para ele? Porque Jesus Cristo, ele era lá. Jesus Cristo, ele era. Ele é e há de vir. Né? Como fala lá em Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega. Ele esteve lá com o Pai. Tudo foi criado por meio dele. Como fala lá em João capítulo 1. Ele estava lá, ele disse, ó, quem vos deu essa lei foi Moisés, por causa do duro coração de vocês, da dureza do coração de vocês. Mas desde o princípio não foi assim, ou seja, já é a lei de Deus, desde o princípio não foi assim. Porque deixará o
os seus pais se unirão à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ou seja, pela lei, está ligado um ao outro. Porém, se casar, enquanto vive, um dos dois será adúltero ou adúltera. Não pode casar de novo. Né? Porque o que Deus uniu não pode separar o homem, não. E se separar, fique só. Como fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, fala que se separar, não case, fique só. Ou reconcilie com o marido. Né? Não está dizendo que é para casar de novo. Em nenhuma parte da Bíblia vem dizendo que você deve casar de novo. Não mostra. Os pastores usam muito o versículo 5 de Mateus. Né? Usa muito o versículo de Mateus, que fala lá que só pode se separar em caso de fornicação, em caso de imoralidade sexual. Se separar, sim. Porém, casar de novo, não. Porque pela lei está ligado. Porque o que foi que você falou lá, diante das testemunhas, você disse o quê? Né? Até que o quê? Pronto, é até que a morte separa. Porque se casar de novo, é adúltero ou adúltera. Né? Porque lá em Hebreus, capítulo 13, fala que bem-aventurados é o casamento diante das testemunhas e no seu leito conjugal. Porém, os adúlteros e os fornicadores, ou seja, aqueles que praticam sexo fora do casamento, e os adúlteros, aqueles que se separou e casou de novo, serão julgados. Né? Você acha que pastor, né? Ou esses pessoal que estão dentro dessa doutrina demônio vai ensinar isso para tu? Duvido ele falar isso para tu. Né? Duvido. Porque Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele odeia. Malaquias 2:16. Mas os pastores vão ler. Pastores e esses pessoal dessa doutrina demônio não vai ler isso para tu. Ele vai ler Malaquias 3:10, não é isso? Para roubar dízimo teu, não é isso? Quando ele lê Malaquias 2:16, que fala sobre os sacerdotes lá, né? Que deixaram as suas esposas para se inflamar de novo, virar um bando de adúltero. E Deus disse: eu, o Senhor, odeio o divórcio e todo aquele que cobre com violência as suas vestes. Deus, ele odeia o divórcio. Deus não quer que o marido e a esposa se separem, não, que fiquem unidos para sempre, até que a morte os separe. Né? Continuando, aqui, ó. Deus adúlteros, Deus que se entregam às práticas homossexuais. Deixa eu falar uma coisa para você, gay e lésbico. Deixa eu falar um negócio para você, vou beber água aqui. Telefone 98728-0552, 98728-0552. Viajando Pouco da Construção, aqui de tudo tem. Organização Ricardo Varela. Nem os homossexuais de qualquer espécie. Quem são os homossexuais de qualquer espécie? Gay e lésbico. Tanto homem com homem, mulher com mulher. Deus, ele não constitui o relacionamento de homem com homem e com mulher com mulher. Isso aí foi lei criada por homens. Aí vem, não, isso é homofobia. Homofobia é para você, porque o Evangelho fala sobre os homossexuais. Em muitas partes da Bíblia fala. Né? Sodoma e Gomorra, você lembra o que é isso, Sodoma e Gomorra? Já ouviu falar? Sodoma e Gomorra só tinha homossexual, do pequeno ao maior. Foram destruídos tudinho, pela perversidade dele. Em algumas traduções, isso aqui, onde fala aqui, ó, homossexuais de qualquer espécie, fala sodomitas, relacionado a Sodoma e Gomorra, que só eram homossexuais, do pequeno ao maior. Né? Aí cria leis, esse pessoal do pessoal aí, né, esses pessoal político aí, cria a lei dizendo, ó, não fala dos homossexuais não, senão você vai ser preso, pronto, vai me prender, isso. Mas eu vou falar, né? Vou falar. Os homossexuais de qualquer espécie, abandone isso aí, porque no passado Deus destruiu uma cidade que só tinha homossexual, do pequeno ao maior, foram tudo incinerados com fogo, morreram tudinho. Só salvou Ló e sua família, o resto morreu tudinho. Aí homem com homem, já vi se homem com homem dá filho? Pega homem com homem e coloca numa ilha e vai lá, vai ter só os corpos, a caveira dele lá. Não vai ter, né? Porque ele constitui família, né? Constituir família é homem e mulher. Passou disso é abominação. Porque no versículo, no capítulo 18 de Levítico, fala que não se deita um homem com outro homem, porque é abominação diante de Deus. Já no Levítico capítulo 20 fala assim, ó: se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, cometeu abominação
discriminação, ambos devem morrer. Antigamente era assim, na antiga lei. Se tivesse um homossexual e homem com homem, mulher com mulher, era morto. Como, irmão? A pedrada. Era morto. Homossexual, idólatra, feiticeiro, vale lá Levi, vale lá o Reis, vale lá para você ver. O livro, vai lá, examinar a escritura para você ver. Era morto. Idólatra, feiticeiro, macumbeiro, né? Que praticava imundícia, porque ali Deus estava entre eles. Era o próprio Deus ali. Por isso que era morto a pedrada, levava para fora e apedrejava lá. Aí você me diz, irmão, então quer dizer que eu só ver um homossexual aí, eu vou matar ele? Eu digo, se tu matar, tu vai ser assassino. Por quê? Porque da mesma forma que tu pecou, ele também pecou, Deus quer salvar ele também. Né? Da mesma forma que tu pecou e Deus quer te salvar, Deus também quer salvar ele. Porém, se ele morrer nesse pecado, ele desce por direto para o inferno. Né? Porque não tem herança no reino de Deus. Não é para você se vingar, não. Eu tinha uma mãe, a minha mãe, ela era idólatra, ela tinha uma imagem de escultura dentro de casa. Quando ela morreu, eu quebrei a imagem de escultura todinha. Eu disse, a partir de hoje minha casa só vai servir ao Senhor. Né? Aí você vai querer assassinar seus pais, aí tu vai ser assassino, como fala lá em capítulo 1 lá, capítulo 1 de 1 Timóteo, né? Que a lei é para os que matam mãe, pai, os homossexuais, os assassinos, os ladrões, né? É para tudo isso aí, a lei é para isso. Por isso que tá aí os policiais aí, para prender esses caras que ficam aí fazendo aí, roubando aí. Eu lembro que o ano passado, quando eu vim aqui, eu estava evangelizando, entregando panfleto aí. Um banco que tem aqui, eu não sei onde é que é o banco, se eu não me engano o banco é para ali. Né? Tinha acabado de ser assaltado, os pessoal estavam aqui tudo, né? Os policiais correndo para lá e para cá. Eu disse aí, ó, os ladrões não têm herança no reino de Deus, vai ser jogado no inferno também. Né? Tá aí. Eu trabalhava numa empresa de transporte de valores. Né? Eu quero falar uma coisa aqui para você. Eu era da Igreja Universal. Lá dentro só saía carro forte, mais carro forte lá dentro. Vai lá em época de fogueira santa para tu ver. Agora não, né? Que diminuiu. Tem o Pix, né? Que é maquinete Pix. Né? Aí eles têm que usar isso aí para ganhar dinheiro. Porque esses pastores são tudo pilantra. Estelionatário do Evangelho. Continuando aqui. Continuando. Eita, me perdi aqui. Aqui, os homossexuais de qualquer espécie. Lá em 1 Timóteo capítulo 1 fala que os homossexuais serão julgados. Né? Aqui, ó, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os viciados em álcool ou outras drogas. Ou seja, cachaça, maconha, cigarro, abandona isso. Isso vai te levar para o inferno, se tu não se arrepender. Nem os caluniadores, nem os estelionatários. Esses estelionatários, pastores e pais, estelionatários, né, que estão ganhando em cima de você aí. Um ensinando a você a adorar um demônio, imagem de escultura, que para nada serve, não tem espírito dentro dela. Vai ler Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 18, não tem espírito. Né? São tudo mudo, tudo mudo. Salmo 115 fala que a imagem de escultura ela tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Pés tem, mas não anda. Já viu alguma imagem de escultura andando? Bota ela no chão para ver se ela anda. Não, ela não anda, rapaz. É morto aquilo ali. Ó. Nem os estelionatários, né? Pastores aí, roubando dinheiro aí do povo aí com força. Né? Lavagem cerebral aí. Os estelionatários não herdarão o reino de Deus. Pronto, toda essa lista aqui. Vão ser julgados segundo as suas obras. Né? Capítulo 20 de Apocalipse. Aí você me diz, irmão, e agora? Eu estou fazendo isso aí, o que é que eu faço para ser salvo? Entrega a tua vida para Jesus, só Ele pode te salvar. Por isso que lá no capítulo 3, né? No capítulo 3 lá de João fala que Ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. Porém, se você não crê nele, então você vai ser condenado. Né? Apesar que tem religiões aí que não creem em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, seja anátema, todos aqueles que não creem em mim. Maldito, amaldiçoado, filho do diabo. Né? Quem não crê em Jesus Cristo é filho do diabo. Por isso estão tudo aí. Endemoniado, né? Cheio de doença. Né? Aquela doença lá do psicológico lá. Esqueci agora. Depressão, ansiedade. Né? Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Né? Para serviço o quê? Está servindo o que? Ao mundo. Né? Você tem que se libertar disso aí. Aí tu vai ver, vai começar a buscar o Senhor, vai começar a orar. Vai começar a buscar o Senhor Jesus. Para tu ser salvo. Olha aqui o que ele fala aqui. Ó. Assim foste alguns de vós. Contudo, vós foste lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo.
e no Espírito Santo do nosso Deus. Quando você entrega a vida para Jesus, se arrepende disso aqui, você é lavado e santificado pelo sangue do Cordeiro, porque ele fez expiação por mim e por você. Basta você querer se arrepender, porque se não se arrepender, infelizmente, é inferno na certa. Essas doutrinas de demônio aí, que não pregam a verdade, né? Por isso que Jesus Cristo falou, Paulo falou lá em Timóteo, capítulo 4, ele diz mesmo assim, e o Espírito diz que no final dos tempos as pessoas vão se apostatar da fé, para dar ouvido a doutrinas de demônio. Né? Tem muitos aí pregando mentira para você. Manda ele pregar isso aqui para ver, eles não querem sofrer não, eles têm medo do Ministério Público, como falei, da política, tem medo de ser preso, né? Tem medo, eles têm medo de processo. Os idólatras lá da macumba lá, disse, vamos processar ele, vamos prender ele. Eu digo, vai prender, vai, prende. Aí os policiais disseram, já terminou? Eu disse, já. Se eles não se arrepender, vai ser lançado no inferno. Pronto, terminei de ser realmente. Né? Não tem que ser covarde, como eu falei, tem que pregar a verdade. Né? Tem que pregar a verdade. Doa a quem doer. Isso aqui é para a salvação da tua alma. Isso aqui é para aviso meu e aviso seu. Né? Porque o cristão na carne não pode agradar a Deus. Né? Porque lá em 59 diz aí, fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Aí se tu está no pecado, tu acha que Deus está contigo, se tu morrer, para onde é que tu vai? Né? Porque quem peca é do diabo. Eu pequei. Né? Mas a questão é você continuar na prática do pecado, fazendo conscientemente aquilo ali, depois de ter conhecido o Evangelho. Olha aqui o que aqui fala em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, que diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus. Né? Lá em Tiago 4,4, fala mesmo assim, adúlteros e adúlteras, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porém, quem quer ter amizade com o mundo constitui inimigo de Deus. Né? Igual esse rico, que vivia de uma vida de uma forma regalada. Né? Ele queria viver uma vida de forma regalada, para estar no inferno, queimando até agora. Não vai sair de lá não, vai continuar lá, até o dia do juízo. Né? Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, porque na lei antiga, se as pessoas transgredissem a lei, sabe o que acontecia? Era morto, a pedrada. Era assim, antigamente. Agora preste atenção. Moisés, aqui ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou, a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Aqui, assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já imaginou você cair na mão de Deus? Deus foi que criou eu e você. Né? Agora, se arrepende não para você ver. Né? Jesus, ele quer salvar a tua alma, rapaz. O fogo do inferno foi para isso que ele veio. Pois se arrepende, enquanto há tempo. Porque após a morte, segue-se o juízo, o céu e o inferno. Então, quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abandona o pecado enquanto há tempo. Que Deus te abençoe.
Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Estou aqui, como falei, aqui na cidade de Pilar. Talvez saindo daqui possa ser que eu vá para outra cidade. Aí quem conduz é o Espírito Santo. Olha o carro da polícia ali. Eles estão ali no canto ali, tá ouvindo ali, né? Que eles estão em pé ali no canto ali. Vou filmar eles não, né? Mas temos que pregar a verdade. Eu não tem isso não, não tem que temer a homem não. Nem leis humanas. Como eu falei lá atrás, lá. A Babilônia lá atrás. Lá, tá vendo? Tem isso não, tem que pregar a verdade. Estava aqui as testemunhas de Jeová, estava aqui também. Testemunha do diabo. Testemunha de Jeová não. Então a gente tem que pregar a verdade. Tá bom, mesmo? Então estou encerrando aqui, vou panfletar algumas pessoas aqui. Deus abençoe vocês, fica na paz.